Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Nerd Hoje-san trazendo mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo pra vocês aqui o mangá Shounen no Abyss, ou Boys Abyss se vocês preferirem, que é um mangá mais perturbador do que muitas histórias de terror que a gente vê por aí. E nesse vídeo eu vou falar de alguns dos principais eventos que aconteceu na história, com base na minha leitura dos 103 capítulos, então claro, vai ter spoiler porque é impossível fazer esse tipo de vídeo sem spoiler, e claro, vai ter muito tema sensível aqui, então se você não curte esse tipo de assunto ou tem algum tipo de sensibilidade pra temática da história, pula para outro vídeo, mas não sai do canal não, beleza? E no final do vídeo, a gente vai tentar concluir qual será o final de Reiji, cara, depois de ele ter passado por tanta tragédia. Será que no final das contas ele vai ter algum tipo de final feliz? É tudo isso e muito mais que eu vou falar para vocês aqui agora, então manda aquele like e se inscreve se você não é inscrito para não perder os próximos vídeos, principalmente você que gosta de histórias de terror, terror psicológico também, beleza? Agora, bora pro vídeo. Para você que não conhece a história, eu vou fazer uma introdução bem rápida aqui. Shounen no Abyss conta a história de Reiji, o nosso protagonista. Ele é um estudante comum, ele tem 17 anos e ele é fã de uma banda chamada Acrylic, e a líder dessa banda é a Naji Aoi. Renji é um cara que não tem grandes pretensões na vida. O objetivo dele é passar o resto dos dias dele ali naquela cidade, que é uma cidade pacata, dessas do interior. Ele sempre teve aquela ideia fixa de que nunca poderia deixar a cidade, porque ele tinha que, depois que se formar, arrumar um emprego para poder ajudar a mãe, que é enfermeira, e tomar conta da avó dele, que tem demência, e ele também tem um meio-irmão que mora isolado no quarto e que tem sérios problemas emocionais. Basicamente a vida do protagonista é essa. Porém, na medida que a história vai avançando, a gente descobre que tudo isso não passa de uma mentira que o Reiji sempre contou pra ele mesmo. Na verdade, o Reiji ele estava vivendo uma vida vazia, até que um dia, por ironia do destino, ele acaba conhecendo a Naji Aoi, que simplesmente passou a morar naquela cidade. Ela estava trabalhando ali numa loja. A partir desse momento que ele encontra ela, cara, você poderia até pensar, pô, o cara tá conhecendo a idol que ele é fã, então a partir daqui as coisas vão ser só alegria pra ele porque ele tá realizando meio que um sonho, né? Mas na verdade, a partir desse momento é só ladeira abaixo. É graças a Naji que ele descobre sentimentos que ele nunca sentiu antes na vida, e através dela que ele experimenta o sexo pela primeira vez também. Mas na medida que o relacionamento com ela vai se intensificando, ele chega ao ponto de tomar a pior decisão que ele poderia tomar na vida dele, que é a de tirar a própria vida. E isso, cara, é só a ponta do iceberg, porque é a partir daqui que o autor começa a introduzir outros personagens que são tão complexos quanto o protagonista e que tem dramas pessoais tão pesados quanto. A começar pela professora, porque justamente no momento em que ele estava próximo de tirar a própria vida ali com a Naji, é que ele é salvo pela professora, e aí você pensa, poxa, chegou um anjo na vida desse cara. Mas não, porque inicialmente a gente tem uma visão da professora, né, que é a Yuri, de uma pessoa confiável, uma pessoa responsável, uma pessoa realmente que se preocupa com seus alunos e que vai fazer de tudo para proteger eles e que eles tenham um ótimo futuro. Mas na verdade, cara, a gente vai descobrindo aos poucos que ela é uma pessoa frustrada na vida, tem uma obsessão muito grande a partir do momento que ela conhece Reiji mais a fundo e toma aquela decisão de proteger ele, e ela chega a um nível de obsessão que quase vira uma psicose, né? Porque ela se torna realmente uma pessoa perigosa. A exemplo disso, a gente vê ali o que é que ela fez com a mãe de Reiji, e o que deveria ser uma relação entre professora e aluno, onde a professora ajudaria o aluno a querer seguir em frente, na verdade acaba se transformando em uma relação envolvendo sexo, ideias possessivas e perseguição. Então é uma outra personagem, cara, que tem uma transformação muito grande na história, e isso abre uma oportunidade de a gente refletir sobre a Yuri e pensar realmente se ela se transformou na história ou se ela sempre foi assim e nem mesmo ela sabia disso, porque ela tinha todas as frustrações dela, né? Era uma professora que já estava ali próximo dos 30, não tinha nenhum relacionamento amoroso e era vítima de piadas na escola por causa disso, porque os alunos ficavam fazendo chacota dela, além do fato de que ela tinha uma amiga que já tinha 2 filhos, que às vezes ela tinha que tomar conta, então tudo isso acabou pesando demais na cabeça dela, cara. Ela chegou a um ponto de desespero onde ela não sabia mais o que fazer, então ela encontrou a oportunidade que para ela seria perfeita de transformar a vida dela, onde ela poderia enfim encontrar um interesse amoroso e além disso constituir família lá na frente, quem sabe. Mas isso chegou na cabeça dela de um jeito tão forte, cara, que ela ficou obcecada. Ela se transformou em uma pessoa possessiva, perseguidora, ao ponto de até fazer mal fisicamente e psicologicamente para outras pessoas na história. E uma das pessoas que sofreu muito por causa dessa professora foi justamente a Shako, cara, a pobre da Shako, que pra mim é uma das melhores personagens da história e uma das personagens que não merecia sofrer, mas se tratando dessa cidade, cara, parece que todo mundo tá fadado a passar por algum tipo de tragédia, porque a Shako, que era aquela garota lá, toda alta astral, toda inteligente e tal, ela guardava um segredo. Ela tinha problema com o próprio corpo dela e ela tinha aquele
aquele problema de achar o que é que Randy poderia pensar dela e a respeito do corpo dela, porque ela gostava do cara. Então chega um ponto em que os dois começam a se relacionar, mas esse relacionamento na verdade vai por água abaixo, e além disso tem aquela sacanagem que a professora faz com ela, onde depois de toda essa sequência de eventos, incluindo o fato de que os pais não permitiriam que ela saísse daquela cidade, que era o sonho dela, que era ir pra Tóquio, ela desenvolve transtornos alimentares, cara, que faz com que ela não consiga mais se alimentar das comidas ali que a mãe dela faz, e por causa disso ela perde muito peso, mas ela perde peso da pior forma possível, porque na verdade ela fica doente, ela fica depressiva, ao ponto de até os livros que ela amava tanto, cara, ela joga fora, e ela passa a viver isolada na casa dela, porque ela tem eventos de desmaio, né, lá na escola, porque ela tá muito fraca, ela tá doente, e por conta disso, os pais dela ficam super revoltados, cara, e joga toda a culpa de tudo isso que acontece com a Shako no Reiji. Mas na verdade os pais também têm parte no que tá acontecendo com a filha deles, mas eles nunca vão reconhecer isso, porque eles acham que eles sempre estão fazendo de tudo para proteger a menina, mas quem leu realmente sabe que a coisa não é muito bem assim não, viu? Uma coisa que me chama muita atenção também nesse mangá é o fato de que os personagens principais aí da trama e os secundários também, eles todos estão conectados, cara. Existe uma conexão e o autor faz isso de uma forma muito inteligente. E claro, existe alguns personagens ali que têm um papel ainda mais importante na questão das tragédias que acontecem com outros personagens ali. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a Yuko, a mãe do Reiji, cara. A mãe do Reiji é um dos principais responsáveis por tudo que acontece ali naquela cidade com aqueles personagens. E a gente percebe isso cada vez mais na hora que a gente vê o flashback dela, onde ela conhece o Esemori, que é o escritor daquele romance lá que a Shako é fã. E esse flashback da Yuko, ele é um dos mais reveladores, cara. É um flashback longo, eu tô no capítulo 103, é o mais recente, e a gente continua nesse flashback, onde lá a gente vê o relacionamento que ela teve com o Esemori e a ideia que ele teve de começar a escrever o romance depois que os dois terminam. Tem aquelas situações todas lá envolvendo outros alunos da escola que eles estudavam, e depois a Yuko começa a ficar com esse Yuryu, que é o líder de uma gangue, cara, que por sinal, um dos membros dessa gangue é o cara que futuramente seria o pai de Gen Minegishi, que é o melhor amigo de Reiji. Então aqui é mais um exemplo, cara, de como todos os personagens estão conectados, e não só a partir do momento que a gente vê a história ali nos tempos presentes, mas desde muito tempo, onde a gente pode dizer que quem começou tudo isso foi a Yuko e o Esemori. Cada personagem tem seus próprios segredos, seus dramas pessoais, alguns mais pesados que os outros, e um dos que me chamou a atenção nessa história foi o do Gen Minegishi, cara, porque ele a princípio foi um personagem mostrado ali como o amigo de infância de Reiji, mas que nos tempos presentes só tratava Reiji como se fosse uma espécie de empregado, porque ele só queria o menino ali para poder comprar cigarro para ele. Só que na medida que a gente vai avançando ali nos capítulos, é mostrado, cara, que Gen, ele é um personagem super complexo e que passou por tragédias bizarras. Desde criança, quando ele tinha aquela amizade ali com o Reiji, ele ia muito pra casa do menino, e a partir desse momento, a mãe do Reiji, cara, ela manipulava o Gen. Ela manipulava ele de uma forma que ele não percebia isso, até pelo fato de que ele era uma criança, né, cara? Então, ela manipulou o Gen a um ponto de ele matar o pai adotivo ali de Reiji, cara. E pra mim, esse foi um dos momentos mais pesados na história, cara, porque ele era uma criança e ele tirou a vida de um adulto graças à manipulação de uma mulher fria, uma mulher perigosa. E além disso, e em alguns momentos do mangá, cara, eu achava o comportamento do Gen, assim, muito estranho, muito exagerado, porque ele tinha uma certa obsessão pelo Reiji. Não era só aquela relação de, ele é meu amigo, mas hoje eu sou o cara que ele faz tudo que eu mando. Não era só isso. Tinha uma coisa a mais ali. E a gente descobre o que é em outro momento pesado e revelador ali da história, cara, que é naquela cena onde tá o Reiji e a Naji, ela foi agredida ali fisicamente pelo Gen, cara. E é nessa hora que a gente vê alguns flashbacks e descobre que, além de o Gen ter matado o pai adotivo ali de Reiji, o Gen também nutria ali, né, ou de forma oculta, um sentimento amoroso e obsessivo pelo Reiji. E isso desde criança, cara, ou seja, ele tinha realmente sentimentos amorosos ali pelo Reiji, que ele sempre escondeu durante toda a vida, e em um momento desesperador, ele revela aquilo pro amigo dele, velho. E, cara, parte do que o Gen é hoje, parte do que ele se tornou, é graças à manipulação da Yuko, que é a mãe de Reiji. É uma personagem fria, é uma personagem calculista, ela fica fazendo aquele papel de coitadinha, porque ela toma conta da mãe dela, que tem demência, e além disso, ela faz as coisas que aquele filho que se trancou no quarto pede, que na verdade ele pede a um ponto de parecer mandar, cara, ela fazer. Então a ideia inicial que a gente tem dessa personagem é de que é uma personagem que sofre muito com a vida que tem, porque é uma mãe solteira, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da própria mãe, tem que trabalhar porque tem que colocar comida na mesa, mas
Mas não é bem assim não, cara. Na verdade, eu diria que é a personagem mais manipuladora que tem no mangá, porque ela fez com que o próprio filho desistisse de seguir a vida dele, desistisse de ter sonhos. Um outro exemplo, cara, de como essa Yuko, ela é muito manipuladora, e também um grande plot twist no mangá é relacionado ao outro filho dela, o Kazu, que não é mostrado muito na história, certo? Porque ele vive isolado no quarto dele, e a gente pensa assim, pô, deve ter acontecido alguma merda com ele lá na escola, perdeu a oportunidade de ir pra faculdade, não deu certo nos estudos, e por conta disso ele se revoltou, se fechou pro mundo dele mesmo. Mas na verdade, cara, foi tudo manipulação da mãe dele. Ele se trancou no quarto e passa a viver ali, mas não é por vontade dele. Ele passou a se acostumar com aquilo, mas é porque a mãe não quer que ele saia, ela quer ter ele ali junto com ela, da mesma forma que ela quer ter o Reiji, que é o outro filho dela. E isso é muito bizarro, velho, porque tem um momento ali na história que é mostrado o quanto ele não tá mais aguentando aquela vida, que é quando a mãe dele é atropelada ali pela professora, e ela tá se recuperando do hospital, e ele fala com o Reiji se ele poderia sair. Mas na verdade o Reiji diz pra ele ficar em casa quietinho como um bom garoto, porque a mãe dele já tá voltando. Então a mãe, cara, ela tem um poder muito grande ali de influência sobre os filhos, mas não aquela influência boa de mãe. É uma influência de uma pessoa que quer controlar todo mundo, e isso tá muito ligado ao passado dela, cara. Ela chegou ao ponto de vender o próprio corpo pra ajudar a família com as despesas de casa, mas ela um dia tocou fogo na própria casa e com isso acabou matando o próprio pai, que era um pai abusivo, e isso, cara, com certeza pesou muito na formação do tipo de pessoa que ela é hoje. Existe uma ironia muito grande nesse mangá também, cara, que é a seguinte: o Reiji, ele era aquele cara que não tinha grandes aspirações na vida, ele sempre alimentou aquela ideia de que não poderia sair da cidade e que ele já tinha um destino traçado, que era de se formar na escola e depois conseguir um emprego normal. Então a gente fica pensando, pô, como é que teria sido a vida desse cara se ele não conhecesse a Nagi? Será que seria tão trágica? Talvez a vida dele seria trágica, mas por caminhos diferentes, porque tudo que ele precisava era de um gatilho para ele tomar aquela decisão de tirar a própria vida, e nesse caso, a partir do momento que ele conheceu a Nagi, o gatilho foi ela mesmo, cara. Ou seja, a partir do momento que ele conheceu ela, o único sentido que ele via na vida dele era de tirar a própria vida. Mas a gente sabe que existem outros caminhos, cara, por mais que sua vida esteja parecendo uma merda, cara. Então é nessa hora, cara, que tem que se pensar realmente em seguir por outro caminho e se apegar àquelas pessoas que realmente se preocupam com você, aquelas pessoas que se importam com você. Ele tinha pessoas ali que realmente se importavam com ele, como por exemplo a Shako. E a Shako sempre foi aquela pessoa que incentivou muito ele a sair daquela cidade. E por mais que ele achasse que o destino dele era passar o resto dos dias dele naquela cidade, ele ainda assim poderia seguir em frente e fazer algo de interessante pela vida dele. Se ele de fato decidisse ficar naquela cidade para poder ajudar com a família, ia chegar uma hora, cara, que a mãe dele ia morrer, e aí estaria uma oportunidade de ele seguir em frente com a vida dele. A própria cidade, ela tem aquela fama de ser o abismo dos amantes por causa de um lugar que é palco de um evento que aconteceu há muito tempo entre um casal de amantes que eles se amavam tanto que preferiam morrer do que sofrer com a pressão daquelas outras pessoas que iam contra o relacionamento deles. Então, em uma certa noite, eles decidiram pular de uma ponte, se jogaram no rio lá e morreram juntos. E foi justamente esse acontecimento, como a Shako ali explica, que inspirou o Ezemori a escrever o romance Caixão da Primavera. Então, galera, diante disso tudo, eu acredito que no final dessa história, o Reiji, o protagonista, ele vai ter um final não feliz, vamos dizer assim, mas um final satisfatório, onde ele pode aproveitar a vida dele, experimentando coisas que ele gostaria de ter experimentado se não fosse a manipulação que ele sofreu durante tanto tempo da mãe dele ali. O que eu acho é que diante de tantas tragédias que já aconteceu na vida dele, eu acho que o autor vai fazer com que o protagonista dê uma respirada ali no final das contas. É um cara que sofreu desde criança, tanto com abusos físicos, como exemplo ali do padrasto que batia nele, como abusos psicológicos. Por que eu não falo final feliz? Porque a gente sabe que todo esse tipo de tragédia que alguém passa não é algo que some da memória assim de uma hora para outra. É algo muito difícil de superar. A pessoa passa boa parte da vida lutando para superar aquilo, e é isso que eu acredito que vai acontecer com o Reiji, cara. E que talvez depois disso ele possa assim encontrar felicidade, claro, mas até o momento de ele encontrar essa tão querida felicidade, ele ainda vai passar por muita coisa para poder superar tudo o que ele tá passando na história que a gente tá vendo aqui agora. Então, essa é a minha previsão pro personagem, cara. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês a respeito desse mangá. Eu gostaria de saber a teoria de vocês também, cara. E se vocês curtiram esse vídeo. E agradecer muito a cada um de vocês que ficaram até o final desse vídeo. E não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E a gente se vê na próxima, falou? Muito obrigado e tchau, tchau.